Mas há uma segunda aplicação aqui, uma segunda realidade que nós podemos extrair daqui, que é mais ilustrativa, mais caricata, por assim dizer. Em alguns momentos da história, nós percebemos Deus trazendo vida por meio da morte. Não é verdade? Não existem ocasiões na Escritura, e uma em particular, em que Deus traz vida por meio da morte? Irmãos, podem ver aí, por exemplo, Mateus 27. Semana passada nós comemoramos a Páscoa. Nós celebramos essa ocasião em que Jesus morreu e ressuscitou. E os irmãos devem se lembrar que quando Jesus morreu, algo aconteceu no dia da morte de Jesus. Se os irmãos olharem Mateus 27, 50, os irmãos verão o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles ressuscitaram e parece que esperaram até que Jesus ressuscitasse. Talvez uma expressão de reverência, de algum modo eles esperaram a ressurreição de Jesus para eles então se mostrarem aos demais. Mas quando Jesus entrou na morte, quando ele deu seu último suspiro no versículo 50, junto com todos esses fenômenos que aconteceram no templo, esse terremoto e tudo mais, o que também aconteceu? Pessoas voltaram à vida. Quando Cristo entra na morte, as pessoas saem da morte. Quando Cristo entra na sepultura, as pessoas saem da sepultura. E isso daqui é uma ilustração do que todos os crentes vão experimentar. Todos nós vamos um dia ressuscitar de modo até melhor do que esses aqui. Porque esses aqui, nós não sabemos o que aconteceu com eles, mas muito provavelmente eles ressuscitaram e depois morreram de novo. Nós um dia vamos ressuscitar e nunca mais experimentaremos a morte. Porque a morte de Jesus nos trouxe vida. É interessante ver como em alguns momentos da história Deus faz esses paradoxos se tornarem reais. A morte traz vida. Pedro fala que pelas feridas de Jesus nós fomos curados, sarados. A morte de Jesus no madeiro nos trouxe cura, nos trouxe vida. Veja o que diz o texto de Hebreus 2. Nós lemos esse texto na semana passada, quando estudávamos a respeito da ressurreição de Jesus. Hebreus capítulo 2. Veja o que a morte de Jesus traz para nós. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ou seja, Jesus se fez homem, carne, ser humano, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, na sua ação, na sua atividade, ele usa muitas vezes da morte. Uma ferramenta que ele usa. Claro, tudo sempre debaixo do controle de Deus, mas é uma ferramenta que o diabo usa. E veja como a morte age do ser humano. Versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. As pessoas vivem escravas do medo de morrer. Você conversa com alguns incrédulos, eles têm, é claro, uma noção ali de autopreservação, de autodefesa, eles têm pavor da morte. Alguns não, alguns já têm a mente tão cauterizada que já não ligam para isso. Mas um incrédulo, minimamente com a cabeça no lugar, ele teme a morte. Ele não sabe o que vem depois. Ele teme essa experiência. E de fato é algo assustador. Você não sabe o que vem depois. Você vai fechar os olhos e você não tem uma noção concreta do que vem depois. Homens ao longo da história, quando diante da morte, do seu leito de morte, eles dizem: eu estou entrando no desconhecido. Isso é para colocar pavor em qualquer um. Mas Cristo entrou na morte, para que então agora nós não sejamos mais escravos do medo da morte, porque agora nós temos certeza de vida. Então este é mais um exemplo de que como Deus, ao longo da história, por vezes,
traz vida por meio da morte. E em especial isso aconteceu na obra de Jesus, quando nós ganhamos vida por meio da morte dele. E a pergunta que é fundamental que você responda é se você já obteve essa vida. Se você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você já tem essa esperança da morte que traz vida. Se você já participa das bênçãos do Evangelho. Se Jesus já é aquele que trouxe vida a você, que estava morto, que estava na sepultura, espiritualmente apodrecido, estava lá longe de Deus, morto em seus pecados, mas agora, como Efésios diz, você ganhou vida por meio da graça de Deus, por meio do Evangelho, por meio da fé. Você já teve vida? Você já saiu da sepultura? É importante que cada um responda isso a partir dessa ilustração tão vívida que nós vemos aqui no exemplo de Eliseu e depois olhando para a obra de Jesus.